Fala galera ligada na TV Atitude Podcast, sou o Carlos Amaral. Hoje é dia de falar do terceiro episódio de The Last of Us, a série da HBO. Bem galera, um episódio focado no relacionamento de Bill e Frank, e daqui a pouquinho a gente chega nessa parte. Bem galera, o episódio começa nos dias atuais com o Joey empilhando umas pedras a 10 milhas de Boston. Continua difícil a vida entre ele e Ellie, os dois continuam sendo grossos um com o outro e continua a sua jornada. Joey conta a Ellie que Bill e Frank irão recebê-los e que o Frank é uma boa pessoa. Eles param primeiro numa fazenda chamada Kimberland, onde o Joey escondeu algumas armas e tem uma máquina ali de arcade de Mortal Kombat. A Ellie então fica procurando em outros lugares da casa, enquanto o Joel fica na primeira parte da casa procurando onde ele tinha escondido as armas. A Ellie então encontra uma passagem para o andar de baixo e ela, ao descer lá, encontra balas de revólver e também encontra um instalador preso aos escombros lá que tinham caído sobre ele. A Ellie então pega uma faca, rasga a pele na testa dele, vendo assim um pouco ainda mais da infecção, e aí a Ellie acaba finalizando o monstro. Depois ela volta, o Joe fica meio cismado, mas ela diz que encontrou alguma coisa. Eles saem e vão então finalmente, para o local, enquanto passando por alguns lugares acham, alguns restos mortais, e o Joe explica que os soldados, recebiam ordens de que precisavam finalizar as pessoas, pois pessoas mortas não se contaminariam, já que eles estavam tentando conter a pandemia que estava se instaurando. Além disso, Joey também explica que tudo se deu devido à comida contaminada, no caso a farinha de trigo poderia ser uma delas, pois aparentemente o fungo acabou contaminando as farinhas, e as farinhas foram comercializadas por todo o mundo e as pessoas foram comendo e se infectando e atacando as outras, e se instaurou o pandemônio. Depois disso, voltamos alguns anos atrás, em 2003, na qual eles estavam prestes a começar a pandemia, na qual ali mostra-se o exército levando algumas pessoas, prometendo uma zona de quarentena, mas na verdade iam levar elas, com a superlotação, iriam levá-las para algum lugar e iriam aniquilá-las. Assim aparece um grande personagem desse episódio, o sobrevivente que estava no porão. Ele sai com máscara de gás e também armado. Ele nota que toda a cidade já foi evacuada e ali ele começa a sua base. Ele então vai em busca de comida, gasolina, libera o gás ali da sua cidade para poder, ter gás encanado na casa dele, assim como também arruma o seu gerador de energia para poder ter energia em sua casa. Ele então consegue cercar o local, coloca armadilhas e vive ali por um bom tempo, na qual apenas em 2007 acaba tendo um invasor. Bem, durante todo o tempo entre 2003 e 2007, apenas os monstros apareciam no local e as armadilhas já aniquilavam eles. Dessa forma, em 2007, uma pessoa cai em uma das armadilhas, que é um buraco. Esse primeiro sobrevivente vai então saber quem caiu no buraco e encontra um outro homem. Então, chamaremos por enquanto de segundo sobrevivente. Mas dali eles conversam um pouco. O primeiro sobrevivente faz o teste no segundo e nota que ele não está doente. E aí então o segundo sobrevivente se apresenta como Frank e o primeiro é o Bill. Os dois voltam à casa do Bill e o Bill oferece a ele comida, banho e também momentos ali de distração, conversando e tudo mais, mas com muita desconfiança. Ele ainda é muito desconfiado sobre o Frank. E após o almoço, o Frank diz que gostaria de tocar o piano, toca um pouco. O Bill fala que aquela música não é muito boa, então ele toca também um pouco. E após isso, eles se abraçam, se beijam e formam um casal. Sim, Bill e Frank são o casal desse episódio. Eles têm
começam a sua história juntos, morando nessa base que o Bill projetou, e ali vivem por muitos anos. Mostra-se então um pequeno salto temporal em que em 2010 eles aparecem brigando, bem, pois o Frank gostaria de receber amigos no local, enquanto o Bill fica desconfiado de outras pessoas aparecendo para talvez roubar tudo aquilo. Bem, o Bill acaba aceitando aí o pedido do Frank e eles recebem dois amigos, que são Tess e Joel. Eles conversam bastante, almoçam, e Joel coloca à disposição o seu trabalho aí de poder contrabandear produtos pro o Bill poder aplicar na base, mas o Bill mostra-se que não mostra sem interesse nisso, mas o Joel diz que tanto a cerca dele vai enferrujar, assim como também existem outras sementes e produtos que não existem ali na casa do Bill e que tem na zona de quarentena que eles poderiam fazer trocas. Em nenhum momento o Joel pipoca, pois o Bill se demonstra bastante áspero com as palavras e o Joel não tem medo nenhum disso. Dessa forma, eles criam uma relação não de amizade, mas de respeito, pois os dois sabem que são dois grandes homens fortes. Com isso, o tempo passa e acaba que a cerca do Bill em 2013 enferruja, assim como o Joe disse, e pessoas tentam invadir para destruir aquele local, né, para outros saqueadores. Mas por enquanto as armadilhas do Bill funcionam e ele consegue finalizar esses saqueadores, mas acaba tomando um tiro na barriga. Dessa maneira, o Frank vai ao atendimento dele, né, para poder estancar esse ferimento na barriga, e ele, com medo já de morrer, diz que ele deve procurar o Joel. Naquela cena, nota-se que poderia ter sido o fim do Bill, mas não, o Bill acaba sobrevivendo àquilo, e de 2013 a gente já chega em 2020. Em 2020 os dois estão bastante velhos. A cada passada de tempo durante a construção narrativa desses personagens, você vê eles envelhecendo. E em 2020 o Bill e o Frank estão bastante velhos. E infelizmente o Frank já está em uma cadeira de rodas, aparentemente vítima de um AVC. Eles continuam vivendo, tomando remédios. Mostra-se, até tenho que citar, mostra-se em 2013 ali, eles comendo morangos, a alegria dos dois juntos, né, o amor entre eles, comendo morangos, aquela felicidade genuína, e que dava ao Bill o medo de perder o seu grande amor. E voltando a 2023, os dois juntos, bastante debilitado o Frank, mas o Bill não desistiu e continuou fazendo de tudo por seu amado. Mas chegou um dia que o Frank diz que já não aguenta mais aquela vida, né? Possivelmente de dor, ou até mesmo de se sentir incomodado com não conseguindo fazer nada sozinho. Ele então diz que eles vão ter um dia perfeito, na qual vão comer torradas no café da manhã, vão à boutique, escolher roupas, vão se casar, e no final da noite ele vai tomar uma taça de vinho cheio de remédios para poder descansar em paz. O Frank sofre muito, você nota na interpretação do artista, assim como também do próprio dublador, o sofrimento do personagem ao ver alguém que ele ama decidindo partir. E aquilo é transmitido de uma forma muito forte. Você sente a tristeza dele, a tristeza de ver alguém que você ama partir. Então, mas mesmo assim ele aceita essa decisão, faz tudo aquilo que o Frank pede. Eles se casam, trocam alianças, juram amor. À noite, o Bill faz o jantar deles e depois notando vi que o primeiro prato e o último prato que o Bill serve ao Frank é o mesmo, então dando ali um encerramento muito bonito. Após o jantar, o Bill traz então uma garrafa cheia de vinho para eles, coloca os remédios já todos destruídos, né, amassados,
em pó na taça, coloca o vinho, bate ali para poder dissolver. Os dois bebem a taça de vinho, cada um bebe a sua. Bem, e aí o Frank pergunta se ele tinha colocado alguma coisa a mais. E ele diz que sim, que colocou, pelo que eu li agora há pouco também, parece que ele coloca ácido. Então, que é aquela dose de ácido que ele coloca no vinho, dá para matar até um cavalo, ele fala assim. Então, dessa forma, ele também iria falecer. Dessa maneira trágica para os dois, acaba ali o episódio, nessa participação dos dois indo para o quarto juntos, o Frank na cadeira de rodas e o Bill empurrando essa cadeira, os dois indo para o quarto para que ali eles pudessem se deitar e descansar em paz. Foram 1 hora de episódio mais ou menos, e muito legal ver essa construção, o que trouxe algo completamente diferente do jogo, pois no jogo a narrativa do jogo, né, demonstra ali que o Bill sozinho, né, tá ali na base dele, e ele fala que tinha um parceiro. Como a gente sempre vê a palavra parceiro, muita gente denota a palavra parceiro como amigo também, né? Então pode ter trazido para algumas pessoas a confusão do parceiro ser um amigo e do parceiro ser um namorado, no caso. E na verdade o Bill sempre teve essa mesma sexualidade. Pelos easter eggs nas cenas com ele você nota isso. Então sim, tanto o Bill e o Frank também são um casal no game The Last of Us. Só que a diferença é que no game o Frank termina o relacionamento com o Bill através de uma carta e depois ele se enforca e o Bill vive sozinho. Aqui na série se expandiu esse universo mostrando toda a vivência deles, uma vivência de altos e baixos, como todo relacionamento, mas também de amor mútuo, principalmente na hora que o Frank mais precisou com a sua doença. Dessa maneira, o Frank ele sente o medo de perder o grande amor, como eu já disse, mas também ele sente que ele já viveu de tudo e que ficar sem o amor dele não faria sentido algum. Então para ele é muito melhor poder descansar em paz ao lado de alguém que ele sempre amou. Dessa maneira termina o episódio. O Joe e a Ellie aparecem mais pro final, a base já toda seca, as flores todas secas, mortas, e uma carta de despedida lá explicando. E o momento ali pesado também pro Joe, na qual a carta que o Bill deixou pro Joe dizia para ele proteger a Tess. E foi, né, um momento bastante triste, já que a Tess também já deixou o Joe. O Joe então, por muita tristeza, continua, né, seguindo a sua jornada. Conversa com a Ellie, tenta ali manter um diálogo melhor, coloca 3 regras, na qual ela tem que obedecer o Joel, não falar nada da mordida para ninguém e nunca mais citar a Tess. O Joel e a Ellie acabam ali tendo a oportunidade de tomar banho, colocar a bateria para carregar e colocar no carro para poder seguir viagem, mantimentos e muito mais. Então ali chega o momento em que os dois personagens colocam suas roupas mais conhecidas deles nos games. Então a Ellie coloca a camiseta vermelha, o jeans e a camiseta de manga longa por baixo. O Joe de xadrez e jeans. Então, enfim, os personagens agora estão com as roupas que estamos acostumados a ver no primeiro jogo da franquia. Os dois então partem de uma vez por todas da base do Bill e do Frank, e eles ficou datado então que em 29 de agosto de 2023 os dois deixaram este mundo. Foi muito legal o episódio, foi muito tocante, foi muito emocionante, ampliou a história do Bill, que é um personagem de bastante convivência no jogo, principalmente ele e a Ellie durante o jogo se xingam bastante, é um momento meio chato na verdade no jogo, mas a ação desse encontro com o Bill no jogo é interessante devido aos instaladores e toda a fuga também de carro, né? Essa fuga de carro se manteve a mesma, na qual aí o Joe e a Ellie saem da base dele de carro, foi o que manteve, mas a série trouxe uma visão nova, uma ampliação totalmente nova e
trazendo para todos os fãs mais emoção dentro do seriado. Achei importante dizer isso e sem dúvida tocou o coração de muitas pessoas. Vamos então esperar o quarto episódio, que promete ser eletrizante, pois como o Joe e a Ellie ele já mostrou no pequeno teaser do próximo episódio, vários saqueadores vão tentar roubar o carro deles e tudo mais. Então muita emoção nos aguarda no próximo episódio de The Last of Us, a série da HBO, e vocês conferem a análise na semana que vem aqui na TV Atitude Podcast. Forte abraço, tchau!